Esse vídeo aqui vai para você que está participando da primeira disputa interna de oratória. Eu vou responder os questionamentos que me foram feitos, não de forma pontual, porque as questões elas estão interligadas. Então, primeira coisa, dicas a respeito de como se preparar para essa disputa. Se eu pudesse dar a melhor dica de todas a respeito de como ter uma boa oratória, é você dominar o assunto que você vai falar. É você ter o domínio daquele assunto. Pensa que falar em público é como contar uma história. Falar em público é como contar uma história. Você vai ao cinema, assiste um filme, você chega à sua casa e você conta aquela história, reproduz aquela história para o seu amigo, para o seu irmão, para a sua família. A oratória está relacionada a isso. Evidente que algumas pessoas têm o dom natural de falar em público, né? Mas isso pode ser desenvolvido. Primeiro ponto é você estudar muito bem o assunto, compreender do assunto que você pretende falar e transmitir. A transmissão de ideias está relacionada à solidificação do conteúdo, do conhecimento. Então, existe um tema pré-estabelecido, você precisa conhecer bem esse tema para poder fazer uma boa oratória, para ter condições de transmitir a ideia com clareza, com concisão, concatenar bem as ideias, e para isso você precisa ter o domínio do assunto. Não é se tornar um doutor, um expert, mas por que muitos alunos têm dificuldade em se expressar? Muitos professores estimulam a elaboração de seminários, né, justamente para que os alunos consigam desenvolver essa capacidade. Sobretudo quem trabalha com o direito, ele usa como ferramenta, e eu sempre digo isso para os meus alunos, a linguagem falada, escrita, né? Essa é a ferramenta de trabalho de quem trabalha com o direito. O médico usa o estetoscópio, o arquiteto lá, o CAD, o esquadro e o compasso, né, de maneira simbólica, mas a linguagem é a nossa ferramenta. Então você precisa, primeiro, dominar o assunto. Segundo, conhecer o português para não se sentir inseguro. Então a insegurança vem da falta de conhecimento do assunto. Quando você domina, voltando para o início do vídeo, se você assistiu aquele filme, se você assistiu uma novela, tem uma história para contar, você tem essa informação sedimentada, por isso você consegue transmitir bem. Eu concordo sim que essa disputa, essa possibilidade está sendo dada aos alunos de fazer a oratória de assuntos de relevância social, isso traz um fomento. A academia, a universidade, ela deve ser justamente um ambiente de discussão de ideias, né? Aquilo não serve simplesmente para transmissão dogmática do direito. A classificação do direito penal é isso, aquilo não. Nós precisamos discutir vários assuntos de relevância na sociedade. A sociedade é muito dinâmica e o direito precisa acompanhar esse dinamismo. Ora o direito influencia o dinamismo da sociedade, ora a sociedade dinâmica exige a alteração do direito. Então essas coisas estão interligadas, né? O assunto, por exemplo, do tráfico e consumo de drogas é um assunto que está aí, né? A gente está assistindo a Cracolândia lá em São Paulo, então não dá para colocar a cabeça no buraco e fazer de conta que o problema não existe. E é um problema social, e é o direito que vai dar respostas além das áreas sociais, de assistência social, área médica, etc. Mas o direito está relacionado a isso. Então é importante que um assunto desse seja discutido na academia, né? Porque justamente dos alunos que estão se formando, pode surgir aí boas soluções. Vocês serão juízes, promotores, advogados, políticos, defensores, delegados de polícia, todos lidando com esse problema. Então, necessário trabalhar bem essa ideia, né? Por que o aluno se sente bloqueado na hora de falar? Porque nós não desenvolvemos desde a escola, lá na base, a ideia, a cultura de comunicação. O profissional do direito, ele, de uma certa forma, ele é um comunicador. O juiz na audiência, o advogado, o promotor, o delegado de polícia, os procuradores, todos
tem a necessidade de falar bem em público, né, vão enfrentar a dificuldade ali numa audiência ou em outras situações. O que acontece? Esse bloqueio vem da insegurança de não dominar o assunto. É disso que nós estamos falando aqui. Uma boa estratégia para melhorar isso, comece falando com você mesmo no espelho. Então pense no conteúdo e conte a história para você mesmo. Depois pega a melhor vítima de todas, que é a sua mãe, ou a sua namorada, a sua avó. Sabe aquele almoção de domingo, macarronada, frango? Pessoal, quero contar uma coisa para vocês. E começa a falar do tema que vocês estão se preparando aí para essa jornada, né, para essa disputa interna de oratória. Então, fala com você mesmo, fala com o espelho e começa a contar e começa a discursar para alguém conhecido, porque aí você se sente seguro. Depois procura falar para um grupo um pouquinho maior de pessoas que você conhece. Quando você perceber, você vai estar orando, vai estar parlando muito melhor do que você faz hoje, né? Chegar um pouco mais cedo no ambiente onde você vai participar dessa disputa é importante. Você sentir o ambiente, sentir as pessoas que estão ali, tudo isso faz parte de uma boa estratégia de oratória. Tá vendo a minha mão aqui, ó? Eu tenho dificuldade de controlar a minha mão, eu sou uma pessoa muito agitada, aliás, eu já cheguei até a cair em sala de aula de tanto me deslocar. Mas esse controle da mão, esse controle do gestual, o gestual é importante, né? Não mexer demais as mãos para você não desviar a atenção do seu ouvinte daquilo que você está falando. Então aproveite esse período de férias para estudar, ler bem, levantar informações a respeito do tema, isso é fundamental, o domínio sobre o tema, e procurar conversar sobre o tema com pessoas próximas. Isso vai te trazendo a desinibição necessária para uma boa disputa de oratória. O que mais eu posso dar de conselho para quem vai participar? É manter o raciocínio sempre claro. O nervosismo atrapalha o raciocínio. Se você se perdeu, respira, faz uma pausa de alguns segundos, que isso faz com que o seu cérebro busque novamente a informação, porque ela está lá, ela está registrada. Se você leu, se você assistiu a um documentário, você assistiu a uma aula relacionada ao assunto, o conhecimento está lá, sedimentado. Você só precisa acessá-lo. E o nervosismo traz o bloqueio, faz com que você não acesse de maneira adequada o conhecimento que já está ali sedimentado. Então, leia bastante sobre o assunto, fale com você mesmo em voz alta. Sabe aquele banho legal? Você está ali no chuveiro e começa a contar a história sobre o tema. Fale com o espelho, pegue a namorada, a mãe, a avó e conte para ela, como se fosse uma história sobre o assunto que você está se preparando. E isso vai ajudar demais a desinibição, a você ter uma desenvoltura melhor na oratória. Tá bom? Eu desejo ótima disputa, boa sorte a todos e podem sempre contar comigo aí. Um abraço a todos.